Sejam todas bem-vindas, vocês, alunas, discípulas de Jesus Cristo, alunas da nossa Escola Profética Caldas. Hoje é segunda-feira, dia 22 de julho de 2024. É uma reunião extraordinária para trazer, vou tentar fazer em forma de uma reunião, para não ser um ensino e nem uma pregação. Vou tentar e que o Espírito Santo do Senhor, que o nosso Abba, me guie, me direcione para que isso aconteça. Amém? Glória a Deus. E nós vamos começar com uma pergunta. E aí você deve estar se perguntando, tá? É uma reunião extraordinária para nós tratarmos de que assunto? E a reunião extraordinária é para tratarmos do assunto chamado o Reino de Deus. E é um assunto que, claro, ele será falado publicamente e tudo bem, porém o Senhor, ele me pediu para que primeiro eu trouxesse para vocês, como mentoradas, como alunas, como discípulas do Senhor, como santas do Senhor, ele me pediu que primeiro eu conversasse com vocês, porque para que vocês não imaginassem, para que vocês não ficassem chocadas perto de outras pessoas, mesmo que online, o Senhor Espírito Santo, ele sempre, por meio de Jesus Cristo, ele sempre entregava primeiro para os discípulos. E ele sempre explicava melhor para os discípulos, ele sempre entregava os mistérios para os discípulos. Então, o Senhor, ele tem coisas que vocês vão me perguntar e que outras pessoas talvez não me perguntarão. Tem coisas que eu vou dizer e que talvez, quando eu estiver ministrando uma pregação, um ensino aberto, talvez eu não falaria. Então, é sobre um mistério do reino que tem me feito chorar muito, que tem me feito perder noites de sono. Eu não sabia o porquê que eu estava perdendo noites de sono, mas eu simplesmente perdendo noites de sono, muita angústia, muito sofrimento no espírito, muita angústia no espírito, apesar de humanamente tá tudo bem. E a primeira pergunta a que nós vamos tentar responder hoje aqui é: você tem certeza da sua salvação? Eu já fiz essa pergunta para muitas de vocês, eu acredito que para a maioria. Porém, eu não tinha a dimensão do que o Espírito Santo me revelou. Eu já pedi perdão para o Espírito Santo chorando, do porquê, né? Eu não entendia isso muito. E eu acredito que eu vou continuar pedindo até que isso seja limpo do meu coração. Mas a pergunta é: você tem certeza, certeza da sua salvação? Se o Senhor te pedisse a sua alma hoje, você tem certeza do destino? Para onde você iria? Essa é a primeira pergunta. E aí você pode dizer assim, como a maioria, como a grande maioria: sim, sim, tenho, tenho. Pai, aquela resposta assim, até de defesa. Claro, claro, tem. Nós temos uma defesa muito grande com perguntas. Mas aí eu te perguntaria uma outra pergunta. Quais os sinais, de acordo com a palavra, de que você verdadeiramente é salvo, é salva? Sabe? Quais são os sinais? Que evidências? Quais são as evidências que você acredita e quais são as evidências, de acordo com a palavra, que testifica, que valida a sua convicção, a certeza quanto à tua salvação?
Não precisa que você me responda aqui no chat, mas assim, de verdade, nesse momento, pare um pouco. É necessário que você pare um pouco e você pense e você julgue a si mesma, certo? Por quê? Porque o que eu vou trazer aqui hoje da parte do Senhor não é um, uma revelação no sentido de, a Gleiciane está dizendo isso, então ela está me avaliando, ou ela vai agora avaliar todo mundo, ou agora eu vou avaliar todo mundo, e agora eu vou ficar, né? Não. A revelação que eu preciso trazer para vocês, ela é pro eu, sabe? Eu, Karine, eu, Camila, eu, Cassiana, eu, Ivoni, eu, Ana Cláudia, eu, Ponciana, eu, Liliane, é para eu me julgar, certo? Não é para olhar para o lado, não é para olhar para ninguém. É para você se olhar, para você se julgar. É para o auto-julgamento. E aí vem as respostas. Você tem certeza da sua salvação? E aí você diz sim, tem. Quais são os sinais? E você pode dizer, olha, os sinais. E você pode dizer várias coisas. Os sinais que não são sinais que você é salvo é pelo como os sinais de Jó. Os sinais de Jó não são sinais de salvação. Os sinais de Jó, um homem íntegro, no sentido assim, ele fazia tudo certo, é pelas obras, né? Então, as obras de Jó eram boas, as obras, certo? É claro que as boas obras sempre acompanham os salvos, tá? Só que eu não posso medir ou mensurar se eu sou salvo pelas minhas obras, certo? Então, logo entende-se que a salvação é pela fé. Agora, não respondendo ainda quais são os sinais, tá? O que é necessário? E aí eu quero resposta, por favor. Cada uma de vocês puder colocar no chat. O que é necessário de acordo com a palavra ou de acordo com o que você já sabe, tá? Não tenta imaginar coisas assim fora do que é o que você acredita e o que você já sabe, não. O que é necessário para sermos salvos? E aí eu peço, por favor, que você coloque no chat. O que é necessário para sermos salvos? Olha, eu não vou citar nome que está colocando a resposta para não, porque como vai ficar gravado, alguém já disse, crer em Jesus. Pode colocar, crer em Jesus como Salvador e Senhor. Isso, crer em Jesus. Crer em Jesus. Pode colocar aí. Vocês vão entender onde nós vamos chegar. Arrependimento. Ó, a irmã Camila disse: arrependimento e confissão. Quem mais está faltando? Vamos colocar com coragem e ousadia, colocar a nossa resposta. Isso vai ser importante para você. E isso, como enviado, filho de Deus, o perdão. O que é necessário para sermos salvos? E aí eu vou ter que confessar para vocês uma coisa. Pensa numa pessoa que está doente, arrasada, doente no sentido de
eu tô, eu tô muito esmagada. Mas eu tô muito arrasada. Eu tô muito triste, mas muito angustiada. E não é de agora, não, tem dias, mas agora eu tô profundamente triste. A minha filha, já tem uns 3 dias que ela olha para mim e fala: Mamãe, por que a senhora não tá alegre? Eu não tô conseguindo. Assim, até que ontem eu tava com a minha família ali, eu até ri um pouco, mas eu tô muito triste. Ser batizada. Crer na justificação dos nossos pecados pelo sacrifício de cruz, receber Jesus crendo em seu nome, ser batizada. Olha, que coisa maravilhosa que vocês responderam, todas as respostas maravilhosas. E assim, se juntar todas elas, fica perfeito, sabe? Maravilhosas. Agora eu quero que você pegue a sua Bíblia em Marcos 16, versículo 16. Grava aí, Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Quem está dizendo aqui, quem está dando aqui a receita, o método, o que é necessário para ser salvo? Quem está dizendo isso aqui? Não foi o Espírito Santo através de João, não foi o Espírito Santo através de Mateus, não foi o Espírito Santo através do apóstolo Paulo, não foi João através, foi o próprio Jesus. O próprio Jesus, ele diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí, uma pessoa disse assim, ser batizada. Aí a minha pergunta agora, e eu espero, por favor, que vocês respondam também. Crer e for batizado. De que batismo Jesus está falando? Por favor, se puder me ajudar, responda. De que batismo o Senhor está falando? Tá? Pode colocar aí no chat. De que batismo Jesus está falando? E aí eu preciso dizer para vocês. Vou esperar vocês colocarem aí. Crer e ser batizada da água e do fogo, ó, tá esquentando. Com fogo, quem mais? Batismo do arrependimento. É essencial que você diga o que você acredita, porque isso vai mexer muito com o seu espírito hoje. Já não tô brincando com vocês. Do arrependimento. Bem, quem crer e for batizado será salvo. Nascer novamente. Só pelas respostas de vocês, eu poderia fazer outras perguntas para vocês. Eu já poderia perguntar, batismo do arrependimento. Aí eu perguntaria, o que é arrependimento? Nascer de novo. Aí eu já perguntaria, e o que é o nascer de novo? E o que é crer e ser batizada da água e do fogo? Do fogo vocês sabem. Arrependimento. Como chegar ao arrependimento? Tem N perguntas aqui só até esse momento. Mas vamos por passo. Guarda esse versículo agora. Agora eu quero que você vá lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Eu quero que você guarde esse versículo no seu coração, na sua mente, no seu espírito. Esses dois versículos principais, principalmente. Eu quero que você guarde eles, tá? Romanos 8, verso 9. Versículo 9 diz:
Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E aí eu quero dar uma direção para vocês. Toda a Bíblia, ela é para os que creem, certo? Toda a Bíblia. A Bíblia é para quem? Para crente. Beleza. Os evangelhos é para quem precisa. É assim, toda a Bíblia é para todo mundo que crê. Mas os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas são palavras aptas, próprias, para quem ainda não crê, para quem ainda não nasceu de novo. Sim, vamos dizer que alguém queira conhecer Jesus. Olha, comece por Mateus, Marcos, Lucas. Se eu pedir para alguém que não nasceu de novo ler Romanos, primeira carta aos Coríntios, segunda, Filipenses, Colossenses, 1 João, Pedro, essas cartas, elas foram escritas, inspiradas, a palavra de Deus, elas foram direcionadas para um público. Que público é esse? Os nascidos de novo. Os nascidos de novo. Por que que tem gente que lê Romanos e fala, Deus me livre? Que carta difícil, que negócio estranho. E aí, esse é o primeiro direcionamento para vocês. Eu não estou dizendo que outras pessoas não podem ler, mas eu quero dizer para você, por exemplo, o que eu estou falando hoje aqui, o que eu ainda falarei, eu estou falando para discípulos de Jesus. Eu não posso chegar e falar o que eu vou falar aqui, o que eu já estou falando, para pessoas que nunca foram ministrados pela palavra do Evangelho. Vocês estão entendendo? Cada palavra da palavra de Deus, ela tem um público. Ela tem um público. E Romanos, Coríntios e todas essas demais cartas, inclusive Atos dos Apóstolos, inclusive o Evangelho, segundo escreveu João, ele não é um evangelho de história, ele é um evangelho de revelações para os nascidos de novo. Claro que tem coisas ali que é para aqueles que creem e que ainda não nasceram de novo, sim. Porém, o nascido de novo, que ele lê o Evangelho de João, ele tem revelações diferentes. Agora vamos voltar para isso aqui. Mas vós não estáis na carne. O apóstolo Paulo estava falando com que tipo de crente? O apóstolo Paulo estava se direcionando aos nascidos de novo. Quem está me entendendo? Por que que uma pessoa não salva, ela não, presta atenção, ela não entende. E o que que os não salvos ainda, quando leem uma palavra dessa, o que que eles entendem? Eles entendem o seguinte: tá na Bíblia, a linguagem está dizendo que, mas vós não estáis na carne. O não salvo, o não convertido, o que que ele entende? Eu não estou mais na carne. E ele entende o seguinte: eu estou lendo isso, tá na Bíblia, eu creio em Jesus, então eu tô tomando posse disso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Sabe o que que significa isso? Espírito religioso. Espírito religioso. Como assim, Gleiciane? Está na Bíblia, está direcionado para os santos, para os nascidos de novo. E um que não é nascido de novo lê e diz: ah, tá, então eu ando no Espírito.
Eu tenho o Espírito de Deus. Está escrito na Bíblia que eu tenho, então eu tenho. Olha para você ver. A verdade é a palavra, certo? Só que a palavra, ela tem que ser uma verdade na minha vida. Ela não basta ser uma verdade lá na letra. Ela tem que ser uma verdade vivida. Por isso eu preciso viver e andar de acordo com a palavra. Então, se eu ando de acordo com a palavra e eu vivo de acordo com a palavra, então logo eu leio e logo, claro, essa palavra está falando comigo. Se eu lesse esse versículo em 2017, 2016, mas vós não estáis na carne? Claro que eu estava na carne. Claro que o Espírito Santo de Deus não estava habitando em mim. Claro que não. Mas a minha religiosidade lá, eu tinha que fingir, né? O espírito religioso, ele é um engano. Então, eu preciso aceitar que é isso aqui, é o que está acontecendo comigo. Porque o engano é assim, eu acredito que eu estou vivendo, eu acredito que essa palavra é para mim, mas eu não vivo essa palavra. Esse é o engano. E onde nós queremos chegar? Eu preciso que você abra primeira carta de João, primeira carta de João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 11. Aí agora nós vamos voltar lá no batismo, tá? No crer e ser batizado. Calma aí. Aqui diz assim: e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Agora anote outra referência. Não precisa ir lá, não, mas pode anotar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Segunda carta aos Coríntios 13, versículo 5 diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Jesus Cristo está em vocês? É uma pergunta. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Agora, por que que vem essa palavra? Lembra que eu disse? Você precisa se examinar de acordo com a palavra em relação à sua salvação. Aqui, João, capítulo 1, versículo 33. João 1, 33. João 1, 33. Diz assim a palavra. Quem puder abrir a câmera, glória a Deus. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Agora eu quero pegar lá em Mateus, onde fala quase a mesma coisa. Mateus, capítulo 3,
versículo 11. João dizendo: eu realmente vos batizo com água para o arrependimento. Eu quero que você entenda para. A palavra para, vamos analisar de forma, agora, a linguagem. A palavra para, ela quer dizer assim, aponta para o arrependimento. E diz, e realmente vos batizo com água para o arrependimento. Ele está dizendo, eu estou te batizando com água, te apontando, te dando a direção para que você viva o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados eu não sou digno de carregar. Agora ele diz, ele. O que João Batista diz? Ele quem? Jesus. Ele vos batizará. Quem batizará? Jesus. Com o Espírito Santo e, entenda, e com fogo. O que significa com o Espírito Santo e com fogo? Significa que uma coisa não pode existir sem a outra. Significa que o fogo não vai existir sem o batismo com o Espírito Santo. O contrário pode ser verdadeiro, porque em Atos dos Apóstolos está assim de testemunho de muitos que foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, e ainda nem sequer haviam sido descido às águas pelo batismo das águas. Quem lê Atos dos Apóstolos vai encontrar que a ordem, que nem sempre o batismo das águas veio primeiro. Por quê? Porque é necessário o batismo das águas? É sim, por quê? Porque o próprio Jesus fez, e ele é o nosso modelo. E tem outras revelações que está por trás disso, mas não é o caso agora. Agora eu quero que você fique com essas duas palavras. O batismo, o Espírito Santo, batizará com o Espírito Santo e com fogo. São dois batismos, na verdade são três. A água, o Espírito Santo e fogo, certo? E os três são um. Lá em João, capítulo 5, onde nós lemos, se você ler todo o capítulo, você vai ver que fala da água, que fala do sangue e que fala também do fogo. Na verdade, o sangue, se você for analisar, o sangue, ele é o fogo. É muito louco. Lá fala sobre o batismo, né? Sobre o testemunho. Tá bem no início, mas depois você lê, não é o caso agora. E lá fala da água, lá fala do sangue, lá fala do espírito. Então lá fala da água, do espírito e do sangue, que na verdade é o fogo. Só leva, tem um outro nome. O fogo é o sangue. O fogo, que é o poder. Agora onde nós vamos chegar? E é agora que eu preciso contar para vocês. Eu, Gleiciane, carregava no meu espírito uma fortaleza religiosa que me fazia acreditar naquele versículo lá em Atos 10:31, se não me falha a memória, que diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E eu tinha aquele versículo assim, ó, na minha mente muito, sabe? Aquilo é o que eu acreditava. E eu, Gleiciane, acreditava, não porque eu examinava as escrituras, mas porque eu li aquele versículo e porque eu fui criada,
educada, ensinada, ouvindo todos os pregadores, tudo que eu já ouvi na minha vida dizendo que para que você tenha a salvação, é necessário apenas crer. Você só precisa crer. Só precisa crer. E o Espírito Santo, já há algum tempo, ele estava me direcionando a essa revelação e eu estava resistindo à revelação. Por que eu estava resistindo à revelação? Porque a verdade, ela é muito dura. Sabe como que ela é dura? E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Quantas almas, quantas vidas foram salvas no ministério de Jesus até a sua assunção aos céus? Minto, perdão. Quantas almas foram salvas por Jesus Cristo, pela ministração dele, pelo evangelho que ele pregou, até o Pentecostes? Vou melhorar a pergunta. Até, um marco é até o Pentecostes. Antes de Pedro pregar, não estou falando da pregação de Pedro. Quantas almas foram salvas? E aqui eu vou começar a trazer para vocês numa conversa. Eu não vou ensinar, eu vou conversar com vocês. Quantas que vocês acreditam? Assim, milhares, dezenas de milhares, centenas, 10, 5. Quantas que você acredita que foram salvas? Eu quero que você pense. Pode colocar. Quanto que você acredita? Quantas, quantas vidas você imagina que foram salvas? Vocês que chegaram depois, eu orei muito por vocês. Eu orei pedindo ao Senhor para ele abrir o entendimento, essa palavra ela penetrar no seu espírito. Ninguém vai responder? Eu vou dizer para você. Pela Bíblia, quantas foram salvas? Que está na Bíblia. Sabia que tem um número? De acordo com as palavras de Jesus, quem crer e permanecer. E você vai ler muito isso, essa palavra permanecer, você vai ler muito em João 6, João 7, João 8. Lá Jesus ele tá falando. E aí você vai lendo João, você vai lendo os evangelhos e a todo momento o evangelista ali, quem está escrevendo, a pessoa que está escrevendo, inspirado pelo Senhor Espírito Santo, e o Espírito Santo deixa muito claro o tempo todo assim. E eles creram, e muitos creram, e fulano creu, e muitos creram, e tantos creram, e eles creram. Você vai observar isso muito na Bíblia. Até lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver aquele feiticeiro. Ele creu no evangelho e ele creu. E aí você vai ver que, se não me falha a memória, foi Pedro, disse para ele assim: você não tem parte nesse ministério. Pedro diz para Simão Bar Jesus, né, um nome, ele diz assim: você não tem parte nesse ministério. Aí você pensa assim: mas ele creu? Como assim ele não tem parte no ministério? Vocês nunca pararam para pensar nisso? E o Espírito Santo começou a perfurar isso no meu espírito, muito. Inclusive, isso é o núcleo da mensagem que o Senhor me deu para carregar. E a gente tem tanta pressa em pregar, e a gente tem tanta pressa em ensinar, a gente tem tanta pressa de fazer tanta coisa. E aí vem Jesus e diz lá em Marcos 16 assim: quem crer e for batizado. Sabe quantas vidas
que foram batizadas com o Espírito Santo e com fogo, que estão registradas na palavra, até o momento do Pentecostes, cerca de 121 almas. Quem está entendendo? Quem é o 121 almas. Quem é o um? Lembra do ladrão? E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E quem são os 120? Pode ficar com a mão no queixo. Eu também, nesse momento, é algo que eu vou falar que agorinha vai ficar mais chocante. Os 120 que permaneceram lá até o Pentecostes. O que é o batismo com o Espírito Santo? João 20, 22. João 20, 22. Jesus ressuscitou e a primeira coisa que ele fez, foi a primeira coisa que ele fez. Tem mais coisas para dizer, mas eu não vou dizer tudo aqui para vocês hoje, até pelo tempo, tá? Mas a primeira coisa que Jesus fez quando ele assentou com os seus discípulos foi: ele assoprou sobre eles o Espírito Santo. Esse é a primeira parte. Eu vou falar parte porque uma coisa, quando é completa, ela é íntegra, ela é inteira, ela é unânime, não falta nada. Então, a primeira parte aqui, ele assoprou sobre os seus 11 discípulos. Ele assoprou e eles receberam o quê? Eles receberam o Espírito Santo. Aí vamos voltar em Lucas 16? Vamos voltar. E aí você fala assim, Gleiciane, Marcos 16, né? Gleiciane, você está querendo me dizer que os 11 discípulos, que eu nem vou contar Judas, que andaram com ele os 3 anos e meio de ministério, que aquele monte de discípulos, além dos 11 e dos 12, você está querendo me dizer que eles criam em Jesus, porém, eles ainda não eram salvos? À luz da palavra de Deus, eu estou dizendo isso sim. E não só eu. Depois que o Senhor Espírito Santo me revelou isso, ele começou a me mostrar grandes homens de Deus que já vêm falando isso há décadas. E eu sei que o Senhor vai me mostrar homens que já estavam dizendo isso há séculos. Porque essa é a palavra dele, ela é a verdade. E se tem alguém que estava atrasado, esse alguém era eu. E talvez esse alguém é você hoje. E glória a Deus, porque a hora é agora. O tempo é agora. Agora entenda algo. Jesus disse: quem crer e for batizado. Aí o que que eu aprendi a minha vida inteira? Batizado nas águas. É esse o batismo. Não é batizado nas águas? É o batismo das águas. E o Senhor Espírito Santo disse assim para mim: sabe qual que é o problema? O problema é que nós vivemos uma vida só acreditando no que um monte de gente está falando e repetindo, mas nós não paramos para examinar as escrituras. Só que vocês é diferente. Por quê? Porque vocês estão sendo instruídas e aperfeiçoados para quê? Para examinar as escrituras, sendo guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Agora a palavra diz: quem crê e
for batizado. Aí você pode ir lá para o ladrão da cruz e dizer, olha, ele creu e não foi batizado. E aí eu preciso trazer algo que você precisa guardar no seu coração. Somente alguém que discerne as coisas espiritualmente. E se o Espírito Santo quiser revelar, só eu posso dizer isso do outro. Jesus não nos chamou para dizer se o outro foi, se o outro é, se o outro está sendo. Ele nos chamou para que nós nos examinemos. Vou falar bem redundante. Eu preciso me examinar. E o ladrão, a conversão e o arrependimento, com certeza, aconteceu ali. Os olhos das pessoas não viram. Não está registrado, porém, só entra no céu, só entra no paraíso espíritos. E a salvação, a doutrina da salvação, a doutrina do arrependimento e da conversão, ela está ligada a eu nascer espírito e eu, carne, morrer. Eu nasci espírito, agora eu sou espírito. Eu tenho vida e eu sou um espírito. Eu vejo, eu ouço, eu sou um espírito. E a minha natureza carnal agora ela é aniquilada. Eu lia os evangelhos, eu lia as cartas e lá estava escrito: eles creram. E eu, assim, não só eu, assim como uma porção de pessoas, eu acreditava que crer é suficiente, pronto, e acabou por aqui. E eu vou nos cultos e eu vou continuar a minha vida normal e eu creio em Jesus, e isso é suficiente para eu ir para o céu, morar com Jesus e pronto, e acabou. Só que isso é uma análise das maiores heresias que alguém pode pensar, de que alguém pode viver e de que alguém pode ministrar. E eu estou tão estarrecida e tão triste, porque Jesus Cristo, ele tinha muitos discípulos. Ele apareceu durante 40 dias depois da sua ressurreição para mais de 500 vidas. E somente 120 permaneceram e receberam a completude do batismo, que é uno em 3 partes. Primeiro eu creio. E o normal de quem crê já é batizar nas águas. Primeiro eu creio. O que é normal, o que se ensina é eu creio, então eu já vou batizar nas águas. E isso tem que acontecer mesmo. Só que o que esta geração, e quando eu digo esta geração, o que o povo que crê não sabe, e muitos que sabem não têm noção de que é isso mesmo, é de que eu creio, fui batizado nas águas, agora sou parte de uma denominação e todo mundo diz para mim que agora que eu creio, eu tô salvo. Então agora se eu tô salvo, eu vou viver a minha vida. Eu vou cuidar dos meus negócios, eu vou fazer do jeito que eu quero, porque tá escrito, eles creram, mas a Bíblia não está dizendo eles foram salvos. E a Bíblia ela é muito clara.
A Bíblia não diz, eles foram salvos. A Bíblia diz, e eles creram, e muitos creram. Agora, Jesus diz, como é que eu vou ser salvo? Como é que eu posso ser salvo? E a primeira coisa, o primeiro sinal é que eu não posso fazer nada para ser salvo. É pela fé em Cristo Jesus, pelo sacrifício. É pela fé. Agora, essa pela fé é como? Como que eu adquiro fé? Essa fé que me dá a salvação. E aí eu vou ler algumas perguntas aqui para vocês. Eu quero que vocês entendam. Para qual propósito Jesus veio morrer e ressuscitar? E aí você já vai dizer, para me salvar. Salvar. E como ele pôde nos salvar? Quando ele morreu e ressuscitou, o que que ele fez para nos salvar? Tá, ele morreu, derramou seu sangue, mas ele precisou nos dar algo, ele precisou te dar algo, se é que você tem, e eu preciso dizer dessa forma, porque você precisa se, se examinar. O que ele te deu? A Bíblia diz que nós temos um penhor, uma garantia de salvação. Qual é a garantia? Aí vem a outra pergunta. O que Jesus veio nos dar para que então pudéssemos sermos salvos? Veja, primeiro ele nos deu algo, para que depois nós pudéssemos, por meio deste algo, sermos salvos. Quem está entendendo? Quando ele ressuscita, ele dá, ele assopra o Espírito Santo. É a primeira parte do trato, primeira parte da promessa. E como é parte? Parte porque existe algo completo. A primeira parte da promessa: recebam o Espírito Santo. Mas quanto tempo o Espírito Santo permaneceu até o Pentecostes? Quanto tempo ele permaneceu? Eu assim, não vou falar o que eu ia falar, não. O Espírito Santo, ele esperou. E o Senhor Jesus diz: espera, espera em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí ele está dizendo: pera, não é só isso, não. Precisa ser completo. Presta atenção. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tem uma palavra que o Espírito Santo me levou a olhar no original, e ela diz assim, Atos 2, capítulo 2, versículo 4, diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. A palavra cheio, é o mistério aqui. Porque essa palavra significa e todos foram cheios do Espírito Santo. Essa palavra no original, ela quer dizer completo, total, unânime, íntegro, não tem falta de nada. É algo que está pronto, algo que foi completado. A palavra cheio. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eles já haviam recebido o Espírito Santo. E aqui eles receberam a segunda parte da promessa, o batismo de fogo. Então a gente olha para Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Veja bem, crer não é sinônimo de salvação. Crer é, senão, o primeiro ato
Ou seja, o ato inaugural, o ato que me permite agora, se eu creio em Jesus, eu creio que ele é o Filho de Deus, que Deus enviou seu Filho para me salvar, ele morreu na cruz, ele derramou seu sangue. Esse ato, crer é essencial. Porém, crer não é o suficiente. Crer não é o suficiente, porque eu preciso crer e eu preciso agora ter o Espírito Santo. Então eu preciso receber o Espírito Santo. Pera, mas não basta eu só receber o Espírito Santo. E tem um motivo. Você sabia que o Espírito Santo ele não permanece onde há iniquidade, onde há contaminação, imundície? O fogo vem. E uma das primeiras contribuições, vou dizer assim, atribuições do batismo de fogo, uma das primeiras coisas, é purificar, é limpar, é purificar, é descontaminar. O Espírito Santo, ele é santo. Então, ele não poderia habitar. O que é habitar? Morar permanentemente. Viver ali permanentemente. Se aqueles 120 dissessem assim, eu já recebi o Espírito Santo, vou para minha casa, agora eu vou fazer tudo que Jesus diz para eu fazer. Primeiro, não é possível obedecer o que Jesus diz sem o batismo de fogo e sem o Espírito Santo. Eles poderiam dizer, não, agora já tá, é isso mesmo, é só isso. Por quê? Porque a palavra de Jesus, ela tem que ser completa. E diz, quem crer e for batizado será salvo. Logo, você pode pensar, então eu recebi o Espírito Santo, eu fui batizado com fogo, então eu sou salvo e eu não vou perder a minha salvação e tá tudo certo, acabou. Então eu já fui batizado com fogo e tá tudo bem. E aí eu preciso te dizer, recebe o Espírito Santo, é batizado com fogo. Mas se porventura essa pessoa se contaminar, se essa pessoa começar a viver em pecado, o Espírito Santo ele não vai ficar. Assim como ele não ficou em Saul, ele saiu. Porque o Espírito Santo é santo. O Espírito Santo é santo. Então ele sai. Eu acreditava. Hoje eu já chorei mais um pouco. O Senhor Espírito Santo me trouxe à memória momentos em que eu orava. Orava, eu estava orando. Só que o Espírito Santo não habitava em mim. Eu orava, eu pedia. E muitas coisas, pela misericórdia do Senhor, ele fez. Porém, o Espírito Santo não habitava em mim. Eu não era a habitação dele. Religiosamente, eu acreditava que ele habitava em mim, porque eu simplesmente cria. Porém, os sinais de que ele habitava não existiam. E eu vou deixar alguns pontos para você. Os sinais tem a primeira carta de João. Depois você leia ela, tá? Leia. Leia e permita que o Espírito Santo te guie. Para que você, sabe, mergulhe no Espírito Santo e tenha convicção de tudo, sabe? De todos esses sinais de que ele habita. E eu ouvi uma história hoje, e eu vou compartilhar esse vídeo com vocês, de um ministro, e ele estava dizendo assim, que um rapaz chegou muito angustiado para ele. E disse, pastor, eu não tenho certeza da minha salvação, eu estou desesperado, pelo amor de Deus, me ajuda. E ele estava desesperado, e aí o Espírito Santo deu a esse ministro uma estratégia. E esse pastor se voltou para esse jovem e disse assim, olha,
Você conhece boates? Ele falou, conheço. Você conhece bebidas? Conheço. Você conhece isso, isso? Eu conheço, conheço. Pois é. Vá, vá. Vá e viva a vida intensamente. Faça tudo o que você desejar. Faça, viva como se, sabe? Viva a vida intensamente. Vá. E o jovem olhou para o pastor e disse: Não, mas eu não posso. Ele disse: Por que você não pode? Ele: Não, porque, porque Deus habita em mim. E ele se angustiou de imaginar ele indo para esses lugares, fazendo essas coisas, se comportando dessa forma. E ele começou a se desesperar. E ele disse: Não, porque Deus habita em mim. E o pastor olhou para ele e disse: Meu jovem, significa que você é salvo. Significa que você é salvo. Você estava com dúvida, mas olha, você não conseguiu nem pensar, nem cogitar a ideia de fazer todas essas coisas. Então, a convicção da nossa salvação, ela é pela fé, e ela não é por obras, ela não é nada que eu faça que possa me dar a salvação. Agora, a única coisa que Jesus pediu para os seus discípulos foi: espere, fique em Jerusalém e tem algo. Tem muita coisa que aconteceu nesses 40 dias que Jesus esteve com eles. Mas tem algo que eles fizeram durante esses 40 dias. Eles começaram a ler a palavra e a entender a palavra. E o Espírito Santo, que já estava habitando dentro deles, começou a convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo começou a convencê-los. E a partir do momento em que eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a ter o entendimento da palavra. Deixa eu pegar aqui, eu acho que está em Lucas, esse versículo está em Lucas, para você anotar. Jesus deu o Espírito Santo a eles, aqui, Lucas 24, versículo 45. Lucas 24, 45. E aí eu já vou abrir aqui para conversar com vocês, sem falar do jeito que eu estou falando. Lucas 24, 45. Então ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. O que Jesus fez para abrir-lhes o entendimento? Isso aqui Jesus já havia ressuscitado. Aí você vai lá para João 20, 22, você entende o que Jesus fez para que lhes fosse aberto o entendimento. Ele soprou o Espírito Santo. Eles estiveram ali durante 40 dias. Eles puderam experimentar um pouco, em parte, o entendimento das Escrituras. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo para habitar. Só que tem uma coisa, o Espírito Santo não iria permanecer como ele não permanece se não houver o batismo de fogo. O batismo de fogo é ser cheio, completo, pleno do Espírito Santo, e é o que garante ele habitar, ele morar e permanecer, como Jesus diz lá em João 14. Ele permanecerá. Ele vai permanecer. Ele não permanece porque eu quero. Ele permanece porque há uma purificação, porque houve um arrependimento, porque houve uma conversão. Agora, vem uma pergunta. O que é a vida eterna? João 17, versículo 3. João 17, versículo 3. O que é a vida eterna? Jesus não veio nos dar a vida eterna. A vida eterna, como diz, Jesus disse,
é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Essa é a vida eterna. E para que eu pudesse ter a vida eterna, ele me deu a promessa. Ele me deu o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Ele é a vida eterna. Eu só conheço a Deus, eu só conheço a Jesus por causa do Espírito Santo. Aí você vê, o que é a salvação? Salvação é, veja bem, a salvação é sair do reino, do império das trevas, ser liberto do poder de Satanás e convertido, retornar ao poder de Deus. Isso é a conversão. Como que eu saio do império das trevas e agora me converto ao reino da luz? E eu agora saio da escravidão do pecado e eu agora estou convertida, eu retorno ao poder de Deus através do arrependimento. Aí você vê uma pergunta: o que é arrependimento? O arrependimento é o que acontece, é resultado do batismo com o Espírito Santo, do batismo com fogo. O nascer de novo. Eu nasci de novo. Quando eu nasci de novo, agora eu nasci do Espírito. Agora eu sou um Espírito. E não é uma ideia. Não é porque alguém disse os indícios de que eu nasci de novo. Com o primeiro indício que você nasceu de novo, tá lá, em João 1. Deixa eu ver se é esse. Não. Romanos 7. Romanos 8. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus. Esse foi o primeiro sinal que eu comecei a perceber lá atrás, lá em 2018, que eu havia nascido de novo. Foi porque eu comecei a ser guiada e eu comecei a obedecer. Eu comecei a obedecer. O que é preciso para eu ser salvo, para eu ser salva? Crer não é o suficiente. Eu preciso ser batizada com o Espírito Santo e com fogo, e também o batismo das águas, porque ele é 3 e ele é 1. E eu preciso permanecer salvo. Eu preciso ser guiada e guiado pelo Espírito Santo. Aí nós chegamos aqui. Romanos 9, Romanos 8, 9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Eu preciso dizer algo. Viver pela fé não é pesado. Viver pela fé é natural para quem nasceu de novo. As coisas do Espírito, elas não são pesadas. Está escrito lá deixa eu pegar aqui e deixar para você a referência lá em primeira carta de João 5. Aqui diz assim, ó, e seus mandamentos, versículo 3, 5, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3 diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos.
e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem nasce de novo adquire a fé. Agora nós saímos do plano do crer. Nós agora entramos no nível da fé. Só tem fé o nascido de novo. Só tem fé o convertido. Quem ainda não nasceu de novo, Jesus, o próprio Jesus chama isso de pequena fé. E pequena fé, ele chama-se uma fé incompleta, uma fé não perfeita. E ele chama isso de incredulidade. E os discípulos de Jesus, ainda que eles crescem em Jesus, eles tinham uma fé imperfeita e eles eram incrédulos, inclusive Pedro, inclusive Filipe, inclusive André, inclusive João, todos os discípulos. Agora, quiçá aqueles que nem discípulos eram. Jesus nem deu nome. E o nome que o Senhor deu foi: o Deus deste século cegou o entendimento para que eles não creiam. Tem gente que nem crê em Jesus. Agora, eu não sei se. Agora eu preciso ser bem direta. Tem muitos que se dizem salvos, porém ainda não são. E a igreja de Jesus na terra, ela vai ser tirada de dentro e fora das denominações. Porque existem. Aí vamos fazer o cálculo? Jesus pregou para milhares, 3.000, 5.000. Teve uma multiplicação de pães que tinham 5.000 vidas que criam nele, que ouviam as palavras dele. Em outra multiplicação tinha 3.000 almas. Imagine que, não vou mensurar, mas que Jesus pregou pessoalmente durante 3 anos e meio para milhões de pessoas. Vamos supor, nós não temos os números. Talvez a história já diz algo parecido, talvez eu é que não tenha esse conhecimento. Mas vamos imaginar que ele pregou para milhões de pessoas. Muitos creram. Poucos permaneceram. 500 viram ele ressuscitado. Ressuscitado. 120 estavam no cenáculo no dia do Pentecostes. Só que quando esses 100, os 11 discípulos já estavam no cenáculo. Quando essa outra parte de mais de 100 chegaram, os discípulos, os 11 discípulos, já estavam no cenáculo. Eles já tinham obedecido à ordem de Jesus, eles já tinham ido. E esses mais de 100 chegaram e permaneceram juntamente com os discípulos durante 10 dias, até o dia 50 do Pentecostes. No como é que fala? Pentecostes? 50º? No dia 50,
Acontece o Pentecostes. Quantos salvos? 120. Cerca de 100. Obrigada, Ponciana. Jesus me chamou para ensinar, mas não para matemática, né? 109. Então, 109, nós estamos falando a cerca, a média. Poderia outros estarem com os discípulos? Poderia, mas tinha uma grande parte que ainda estava olhando para o céu. E os dois anjos apareceram e disse: Por que vocês estão olhando para o céu? Do mesmo jeito que vocês viram subir, ele vai descer. Faça rumo. E eles obedeceram, foram para onde? Para o cenáculo. Agora, vamos entender algo. De todas as multidões que ouviram Jesus pregar, somente 500 viram ele ressuscitado. Somente 120, cerca de 120, vou usar as palavras da Bíblia, cerca de 120 estavam no cenáculo no dia de Pentecostes e se cumpriu, e todos foram cheios do Espírito Santo. Não é assustadora a estatística? Isso não te faz chorar? Porque eu chorei. E eu continuo chorando. Significa que de 500 que o viram ressuscitar, um quinto creu e permaneceu crendo. Vocês estão entendendo? De 5.000 que ele pregou, só 500 viram ele ressuscitado. Eles creram. Muitos creram. Você vai ver que na multiplicação, na ressurreição de Lázaro, muitos judeus creram. Nicodemos creu em Jesus. Agora, Gleiciane, Gleiciane, você não pode dizer, olha, então Nicodemos não foi salvo? Nós não fomos chamados nesse momento para dizer quem é salvo e quem não foi salvo. O que o Espírito Santo ele está nos dando é o claro entendimento de que crer é para a salvação, mas não é a salvação. Porque precisa crer e ser batizado. E por que que precisa do batismo com o Espírito Santo e do batismo com fogo? Porque sem o batismo com o Espírito Santo não há arrependimento. E sem o batismo com fogo não há conversão. Não há. Nós não podemos sermos salvos por nós mesmos. Nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer do pecado. Nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer da justiça e do juízo. A justiça é a fé. É pela fé em Cristo Jesus e pelo que ele fez, eu sou salvo. Mas não é uma mera convicção racional e intelectual. Ela é de fato um acontecimento espiritual. Ela é de fato um marco espiritual. Eu sei exatamente o que aconteceu quando eu nasci de novo. E eu não poderia dizer isso antes do que aconteceu comigo dia 26 de maio de 2018. Eu era uma enganada. Eu era uma enganada com o véu do engano, a cegueira, que me fazia acreditar que eu já tinha o Espírito Santo. E me fazia acreditar que eu já tinha a salvação. Ora, se eu acredito que eu tenho um celular, eu vou comprar um celular para mim? Eu vou buscar ter um celular? Não. Eu acredito que eu tenho, então eu não preciso buscar. Eu não preciso ir atrás de algo que eu acredito que eu tenho. E se eu estou muito bem acreditando que eu já tenho, eu não preciso de mais nada. Tá tudo bem. Tá tudo perfeito. Eu sou crente. Eu sou crente, eu congrego na igreja tal, meu pastor chama fulano de tal. Era assim. Agora, a escola profética. Não, ninguém acessa ela.
E existem pessoas, e vocês têm toda a liberdade de falar comigo no meu privado. Existem pessoas que o Espírito Santo, ele me permitiu entender e amar. E ele testificou no meu coração, e eu orei, eu oro, para que essas pessoas recebam o Espírito Santo para arrependimento e que elas verdadeiramente sejam convertidas ao poder de Deus. Tem aquela de dividir os salmos e os reinantes. Então, eu até naquele dia, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu resisti a essa verdade e ela está na Bíblia. Eu pedi perdão ao Senhor porque eu queria acreditar, porque é mais fácil. Eu acreditar, eu queria acreditar, eu continuei acreditando porque para mim era inadmissível ter que entender que não basta somente crer, porque aí eu comecei a olhar para tantas pessoas e que já se foram, e eu pensar, meu Deus, e eu comecei a sofrer. E eu comecei a dizer assim, Senhor, e ele disse assim para mim: olhe para você. Olhe para minha palavra e olhe para você. E essa palavra, quando ela chegar nos corações, eu quero que cada um olhe para si. Nós não precisamos olhar para o nosso lado. Porém, nós, da escola profética, nós precisamos sim entender por que que, se você tem a convicção do seu novo nascimento, só os nascidos de novo vão viver eternamente com Cristo. Agora, tem casos de novo nascimento em minutos, como aconteceu com o ladrão. E tem casos de novo nascimento que demorou 3 anos e meio, como aconteceu com os discípulos. E tem caso de novo nascimento, isso é os trabalhadores da última hora. Lembra que Jesus nos deu a parábola? Aquele que começou lá do início precisou guardar até o fim para receber 1 denário. E aquele que chegou faltando 1 hora para acabar o tempo de serviço recebeu também 1 denário. E eu vou querer questionar Deus? Por que eu precisei guardar a santidade durante 30, 40 anos? E alguém simplesmente chegou ali como ladrão da cruz e aí recebeu, ó, e já foi? Eu não posso questionar, porque essa é a vontade de Deus. E a Bíblia diz que ele terá misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. E não cabe a mim e a você questionar. A única coisa nesse momento é que nós precisamos trazer essa palavra para nós. E aí eu quero ouvir vocês em relação a isso. E por que que eu estou trazendo isso para vocês? Talvez você ainda não entendeu nada. E você tá aqui dizendo, tá, Gleciane, mas eu não entendi. Prega-se nas igrejas, talvez é só na minha, talvez é só onde eu congrego, que basta você crer e basta você confessar ali algumas palavras e que tá tudo certo. Eu já sabia que não tava, mas eu tava resistindo, de verdade. Porque eu não queria aceitar que tanta gente que eu creio em Jesus, porém, no céu não entra carne. No céu não entra carne. Se no céu não entra carne, se no céu só entra espírito, eu preciso nascer no espírito. Eu preciso nascer do espírito para eu ser um espírito, para que eu possa entrar. Então, se eu creio e não nasci, logo a minha crença ela é insuficiente, porque ela não está associada ao arrependimento e ao novo nascimento. Aí nós vamos lá em João 3, João 4, é João 3, onde Jesus está conversando com Nicodemos. Agora você vai entender. E ele diz no versículo 5:
Jesus respondeu: na verdade, eu te digo. O que que Nicodemos disse? Nicodemos, ele disse assim: este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí Jesus disse, respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, o que Jesus estava dizendo? Para os judeus, repetir uma palavra significa atenção para o que eu vou falar agora. Na verdade, presta atenção no que eu estou te dizendo. Eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. E eu posso te dizer, isso é muito duro de se ouvir. Sabe por quê? Porque um dia eu queria ser mais santa que o Espírito Santo. E eu estava de novo fazendo isso. Eu estava querendo trazer o que eu acreditava para a salvação das pessoas. Eu estava dizendo assim: olha, para ser salvo, você precisa crer. Mas para o ministério, você precisa nascer de novo. Porque dentro da religiosidade pela qual nós fomos inseridos, é uma lavagem cerebral. Se você crê, você já é salvo. Não é possível ser salvo sem crer e sem ser batizado. O batismo uno da água, do Espírito e do fogo. E isso não é um ato religioso, é um acontecimento sobrenatural. Acontece. Quando uma criança nasce, não é um acontecimento, quando um bebê nasce fisicamente, é um acontecimento. Quando alguém nasce do Espírito, isso também se torna um acontecimento na vida dessa pessoa. E eu preciso dizer para você, o seu novo nascimento, eu não sei o dia que foi, e se ele ainda não foi, você precisa começar a chorar por isso. E se ele foi, você sabe que ele foi um acontecimento para você. E eu não estou dizendo de um espetáculo. Olha bem, o dia que eu nasci de novo, eu não tremi. Eu não fiquei embriagada. Eu não caí no chão. Eu não me chacoalhei toda. Eu não fiquei elétrica. Quando eu nasci de novo, eu comecei a profetizar. E todo o poder de Satanás foi aniquilado. E toda a escravidão de pecado na qual eu estava ligada, as cadeias foram despedaçadas. Os grilhões da escravidão e da morte por causa do pecado, eles foram tirados. Por que que nós precisamos falar isso aqui?